Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco especificamente sobre a revelação especial e nós vamos falar sobre a lei de Deus e sobre a Bíblia Sagrada, né? Só para relembrar, nas últimas aulas, nos últimos blocos da aula passada, a gente falou sobre a revelação geral, né, que é feita por meio da natureza, a revelação especial, que é feita por meio da palavra de Deus, e falamos um pouco também sobre paradoxo, mistério e contradição, né? Algumas diferenças entre esses conceitos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a revelação especial, que é a Bíblia, e por que ela é a palavra de Deus e como que Deus estabelece a sua lei. Na verdade, né, nós vamos começar agora falando sobre o fato de que Deus governa o universo por meio das suas leis. A própria natureza opera, né, o governo providencial de Deus. As leis da natureza foram criadas por Deus. Por que a gente joga por que a gente solta algum objeto e ele cai? É porque há uma gravidade, né, há uma lei da qual ninguém neste planeta pode escapar, que é a lei da gravidade. A gente não pode, como eu disse na aula passada, a gente não pode negar a lei da gravidade e sair por aí tentando voar sem alguma coisa que vença essa barreira, né? Se eu jogar um objeto, ele não vai flutuar, ele vai desafiar, ele vai cair, né? E isso por quê? Porque o universo foi criado, desenhado, não somos fruto de uma explosão que fez tudo surgir a partir de leis desconhecidas, né, e estranhas. Não. Tudo foi criado tudo foi criado por Deus da maneira como deve ser, né? As próprias leis da natureza expressam a vontade da soberania divina. A distância entre os planetas, o fato de estarmos exatamente onde devemos estar no planeta Terra, um pouco mais próximo do Sol a gente morreria queimado, um pouco mais distante morreríamos congelados. Se a Terra girasse de forma mais lenta, não teríamos os ventos influindo nas estações do ano. Por outro lado, se ela não fosse inclinada do jeito que as estações do ano não seriam como são. Enfim, não há acaso. Todas as coisas foram criadas por Deus e Deus não está sujeito a nenhuma lei fora de si mesmo, né? Nós percebemos que nenhuma regra cósmica é independente de Deus. Deus não é obrigado a obedecer nada que está além dele, porque ele é a lei. Ele criou a lei, Deus é a sua própria lei, e nós é que somos submetidos a essa lei. Por outro lado, né, isso não significa que Deus seja arbitrário ou extravagante ou caprichoso, né? Porque ele faz sempre o que é certo, né? Ele age sempre de acordo com o seu caráter moral, o que não é somente moralmente perfeito, mas é o padrão supremo da perfeição. Ou seja, ele é o absoluto. Todas as coisas são tomadas em comparação ou dentro de um modelo que Deus estabeleceu. O que foge deste modelo está afastado de Deus, está afastado deste modelo. Então, todas as coisas são relativas. Deus é o absoluto, Deus é o modelo perfeito. E nós precisamos fazer o que é certo, precisamos seguir a lei de Deus. A lei de Deus é o padrão também supremo de justiça, né? É a norma suprema de dizer e julgar o que é certo e o que é errado. Há aqueles que dizem, não existe padrão de certo e errado, né? Os ateus, por exemplo, têm uma dificuldade enorme de dizer de onde vem o senso de certo e errado que permeia toda a raça humana, seja qual for a sua etnia, onde tenham nascido, em que época tenham nascido. Sempre houve, ainda que o pecado tenha eliminado, distorcido a imagem de Deus no ser humano, Deus colocou o ser humano para cumprir essa lei e resquícios dessa imagem distorcida se encontram no homem. De modo que
A gente sabe o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Civilizações mais pretéritas, mais arcaicas, já puniam aqueles que eram contrários às leis. Nunca houve um sistema em que leis não estivessem em vigor, né? Desde de antes da Babilônia, tempos da Mesopotâmia, ou seja, não tem jeito, não conseguimos escapar do fato de que sempre há alguma lei a ser obedecida. E se formos caminhar para trás, de onde surgiram então esses padrões do que é certo, do que é errado, de que lei que nós devemos seguir e o que nós devemos considerar como certo, justo, bom, né? Tudo isso vem do ser de Deus. Não tem jeito, não tem como escapar, né? Sobre lei de Deus também, por outro lado, algumas leis de Deus são baseadas diretamente no caráter dele, né? Essas leis são aquilo que são aqueles elementos transculturais, ultrapassam barreiras de cultura, de nações, ou seja, valem para todo ser humano em todas as épocas. Então, por exemplo, por exemplo, a proibição da idolatria, de termos outro Deus além dele. Esse é um padrão absoluto de Deus. Não é algo que possa ser mudado, né? A próprio senso de justiça, os aspectos morais, a lei moral de Deus, a preocupação com a vida humana, leis que protegem a integridade física das pessoas, sejam elas de que etnia forem. Essas leis, as leis morais, que são, por exemplo, muitas delas que estão lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, todas elas são aspectos morais da lei de Deus. Outras leis foram planejadas de acordo com condições temporárias, né, da sociedade. Por exemplo, Deus é o mesmo, mas os seres humanos não. Ao longo dos séculos, algumas leis serviram para algumas pessoas durante certo tempo. Por exemplo, o povo de Israel tinha as leis de Deus estabelecidas e eles não poderiam arredar o pé dessas leis sob pena de, então, estarem incorrendo em pecado, em crime. Por exemplo, as leis alimentares de Israel, as leis cerimoniais de Israel, o fato de haver, por exemplo, leis específicas que determinavam que o sacerdote tivesse as 12 pedras no seu peitoral, usasse determinados tipos de roupa, acendesse determinados tipos de incenso em determinadas épocas do ano, entrando ao Santo dos Santos para oferecer ali a expiação pelo pecado do povo. Tudo aquilo era lei cerimonial que em Cristo tudo isso perdeu a validade, né? Outras leis são as leis civis, né, que valem só para Israel enquanto país, enquanto nação, né, e não tem a ver, então, com outros povos. E como que a gente descobre isso? Interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, né? Há coisas que nós vamos perceber que são leis eternas, né? Outras leis são circunstanciais. Por exemplo, comer carne de porco. Há irmãos nossos que se abstêm de comer carne de porco. Amém. Se eles querem não comer, tudo bem. O que não pode ser feito é dizer que comer carne de porco é pecado porque está lá no Velho Testamento. Isso aí é uma lei cerimonial, uma lei, enfim, uma lei alimentar, ela não condiz com o que nós vivemos hoje em dia, né? O que nós não podemos fazer é nós mesmos revogarmos as leis. Nós interpretamos, nós entendemos, nós também temos a revelação do Espírito Santo para entendermos que leis são essas, mas a gente não é autônomo, né? A gente não pode, em hipótese alguma, anular as leis de Deus. Só Deus pode fazer isso. E a gente também não é autônomo no sentido de viver de acordo com as nossas próprias leis. Nós somos sempre subalternos em relação à lei de Deus. Amém?
Então esse é o primeiro bloco da nossa aula de hoje, falando então sobre a lei de Deus. Um resuminho do que nós falamos até aqui é que Deus governa o universo por meio das leis. A lei da gravidade é um exemplo disso, né? As leis morais de Deus são exibidas nos 10 mandamentos. E se nós formos ver todas as leis ao longo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, nós vamos encontrar 613 preceitos legais, preceitos de lei. Muito daquilo não se aplica hoje, né? Se aplicava para aquele tempo. Outros se aplicam em determinadas circunstâncias, né? E Deus tem autoridade para impor obrigações sobre as suas criaturas, né? Óbvio, ele é Deus, ele é soberano, ele é absoluto. Deus nunca age contra o seu caráter, né? Deus é a própria lei, a sua lei é ele mesmo, né? Não há nada acima de Deus. Deus não se submete a uma lei externa a ele. Deus revela a sua lei moral nas nossas consciências e na Escritura Sagrada, né? E somente Deus tem autoridade para revogar a sua própria lei. Amém? Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para nós no espaço onde essa aula estiver sendo veiculada, e nós teremos o prazer, a honra e o desafio de responder as suas perguntas, se possível for, né? Se não for possível, a gente estuda mais um pouquinho, mas a gente responde aí, tá bom? Até a próxima!